Uma das fases mais importantes dos processos de adoecimento é a expectativa do tratamento. Normalmente, isso é uma questão de muito medo, apreensão, dificuldade de aceitação, dependendo do que nós estamos falando. Lógico que qualquer tratamento de qualquer doença vai gerar uma expectativa, mas se esta doença vier recoberta de uma capacidade de um preconceito, né? Uma capacidade de gerar preconceito e medo, como é o caso das doenças oncológicas, esse processo de manifestação ou oferta do tratamento pode ser muito perigoso. Para quem está aqui agora, a pergunta que fica é: você já recebeu algum diagnóstico de câncer? Alguém já disse para você que você tem que fazer uma cirurgia mutiladora, tirar uma parte do seu corpo, uma parte do seu rosto, ou tirar parte do seu intestino, ou fazer uma colostomia para derivação intestinal? São coisas muito difíceis na hora de você colocar na mesa a proposta terapêutica para aquilo que nós estamos trabalhando. E a gente vai falar sobre isso agora. Se você não conhece o nosso trabalho, a gente faz essas reuniões falando de uma maneira informal sobre a questão da saúde, da espiritualidade, das crenças. Eu sou o José Adalberto, sou médico há 46 anos e peço já de natureza que você entenda que essas conversas informais, de eu não precisar de estar aqui de jaleco, com estetoscópio no pescoço, é para que a gente se aproxime no nível de conversa o máximo possível. Para isso, você precisa se inscrever, você precisa compartilhar, você precisa curtir, e você precisa ativar o sininho das comunicações para que outras vezes que nós estivermos aqui em encontro a gente possa contar com a sua presença aí e a presença de outras pessoas que você vai chamar para cá, porque o assunto é um assunto de relevância para todo mundo. Então, imagine você que nesse diagnóstico que nós trabalhamos, nós chegamos à conclusão, por exemplo, dependendo, eu vou focar na minha área de maior expertise, que é a área de oncologia, a área de câncer. Então, vamos imaginar que a gente chegue numa discussão que você tenha um câncer de base de língua, não é? Que é um câncer que dificilmente as pessoas vão fazer diagnóstico precoce. Ele está muito relacionado ao tabagismo, está muito relacionado ao alcoolismo e está muito relacionado às dificuldades de higienização oral. Porque muitas vezes os cânceres de língua e os cânceres de base de língua também têm relacionamento com a questão sexual, porque muitos desses cânceres são desencadeados pelo HPV também, que na realização do sexo oral pode ser transmitido para qualquer um dos dois indivíduos. E é muito focado na cabeça das pessoas que você faça, no caso das mulheres, controle de mama, que os homens façam controle de próstata, mas qual é a hora que alguém diz para você: pegue dois cabos de colher, abre as suas bochechas e avalie a sua boca e a sua língua à frente do espelho para verificar se você tem ou não alguma alteração que chame atenção, que num primeiro momento pode ser considerado uma coisa menor, e é assim que na maioria das vezes acontece. As pessoas percebem um desconforto, uma lesão e vão concluir que é uma afta ou uma coisa de menor expressão, e quando se dão conta de que o processo não segue o curso natural que vão a um profissional, vão passar por aquela trajetória do diagnóstico e aí vai ser oferecido um tratamento. E o tratamento, em geral, é a ressecção completa da língua. Ou seja, a gente vai interferir pesadamente
na qualidade da sua vida. Então, nós estamos dando um exemplo. Poderíamos ficar aqui anos falando de exemplos máximos. Até se vocês quiserem, se vocês acharem interessante, coloquem nos comentários outras possibilidades que vocês queiram que a gente aborde aqui e coloque nessa forma mais simples de conversar, para que a gente possa atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas no conhecimento, né? Mas voltando ao nosso exemplo, que é um exemplo bem típico, normalmente você vai pegar, por exemplo, esse tipo de câncer em pessoas, na maioria das vezes, de condição social baixa, socioeducacional baixa. E são pessoas que vão demorar muito mais a buscar não só o diagnóstico adequadamente, como também o tratamento. E como consequência a gente pensa, então você vai até ali, oferece o tratamento para o indivíduo e o indivíduo vai aceitar. É difícil, porque antes de você pensar com esse nível de simplicidade, você precisa pensar quem é esse indivíduo. Perguntar, por exemplo, o que esse indivíduo faz para sobreviver. Eu já tive pacientes em que essa circunstância foi oferecida e o terror era tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa não discute. Eu quero tirar isso, eu quero me livrar disso o mais rápido possível. Mas a gente vai perguntando, mas o senhor faz o quê? Qual é o seu tipo de trabalho? Mas o que isso tem a ver? Eu quero me livrar, sabe? A ansiedade, o medo, a angústia, o desespero. Porém, na conversa a gente vai percebendo o quê? Que esse paciente, por exemplo, pode ser analfabeto. Esse paciente não sabe ler, não sabe escrever. Esse paciente é um camelô que vive de gritar o seu produto no meio da rua. É com esse trabalho que ele consegue desenvolver os meios de subsistência pessoal da sua família. Então você está oferecendo um tratamento que é relativamente simples, e eu vou colocar todas as aspas do mundo nesse simples, porque tudo que é invasivo e tudo aquilo que é retirado pedaço de você não é uma questão simples. Porém, é uma questão que não choca de imediato, porque ela não está visível de imediato. Se você faz uma retirada de parte da face, você não tem como esconder essa retirada de parte da face. Se você tira um braço, uma perna, você não tem como esconder isso com facilidade. Mas se você não tem uma língua, é só você não abrir a boca que ninguém vai perceber que você não tem a língua. Só que, pelo fato das outras pessoas não perceberem, não quer dizer que essa proposta diagnóstica causou em você um transtorno infinitamente maior do que outras pessoas que, por exemplo, não têm as mesmas dificuldades que você. Então vamos imaginar que uma pessoa tem esse diagnóstico de um câncer de língua, precisa retirar a língua, mas é uma pessoa alfabetizada, é uma pessoa que tem um emprego, é uma pessoa que pode trabalhar de maneira remota através das tecnologias atuais, é uma pessoa que tem um recurso ou contribui, tem uma fonte de renda alternativa. Olha a diferença onde o contexto social pode levar você para uma situação extremamente difícil ou levar para uma situação muito difícil, mas que nem se compara com aquele indivíduo que é analfabeto, que não sabe ler nem escrever, que vai utilizar-se da sua voz para oferecer os seus produtos, e sem aquilo ele não tem subsistência definida e garantida. Vai cair de repente num benefício de uma assistência social, que com o salário que se tem hoje em dia, você tendo uma família básica de você, esposa e um filho, seguramente você não chega ao final do mês. Então a gente tem que pensar na característica do diagnóstico, na característica do tratamento, e vamos pensar nessa forma de como conduzir a oferta desse tratamento, pensando primeiramente em quem vai receber esse tratamento, quais são as condições desse tratamento, para que o esclarecimento daquilo que você está oferecendo seja suficientemente bom para que a pessoa
entendendo a condição dela e o tratamento que está sendo oferecido e a consequência resultante desse tratamento, vá com consciência esclarecida. Então, foi interessante essa conversa? Eu acho que foi. Então não deixa de se inscrever, não deixa de compartilhar, não deixa de deixar o seu comentário aqui embaixo e principalmente ativar o sininho para a gente poder voltar a conversar. Eu gosto muito de conversar com vocês. E aí vocês têm que gostar de conversar comigo fazendo essas coisas.